A China é, de fato, um país vasto e fascinante. Tem 9.600.000 quilômetros quadrados de terra e 3 milhões de mares. Está em constante transformação, mudando com a rotação das estações. Voar como um pássaro permite ver coisas que estão além da sua imaginação. Você visita lugares que nunca antes teria sonhado em conhecer. Lugares familiares, vistos de cima, terão aparência diferente. Vamos levá-lo para explorar lugares próximos e distantes, testemunhando a natureza e a geografia, a humanidade e a história. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada única pelos céus. Esta é Xangai, a grande metrópole localizada na costa leste da China, no ponto onde o rio Yangtze deságua no mar. A cidade fica em planície a 4 metros acima do nível do mar. 2 rios cruzam Xangai, o Suzhou e o Huangpu. A área da cidade a oeste do Huangpu é chamada de Puxi, e a leste de Pudong. Começaremos nossa jornada na foz do rio Huangpu e voaremos rio acima para ter nossa primeira visão do extraordinário horizonte de Xangai. Aqui, o rio Yangtze encontra seu último afluente, o Huangpu. O ponto onde o rio Yangtze passa pelo farol e deságua no mar da China Oriental marca o fim de sua jornada de 6.300 quilômetros. O valor do local onde Xangai se situa hoje foi reconhecido há pouco mais de um século. Aqui, o mar se conecta com o resto do mundo, enquanto o rio Yangtze proporciona acesso ao interior da China. A acessibilidade tem sido a chave para o rápido desenvolvimento de Xangai. Navegando o rio acima pelo Huangpu, em pouco tempo chegamos ao Bund. Mais de 20 edifícios de estilo ocidental surgem ao longo da margem do rio, sendo a imagem que define o Bund. O Bund tem apenas 1.500 metros de extensão, mas em certa época, metade de toda a riqueza da China estava concentrada ali. Antes, o Bund era banco de lama. Após a Guerra do Ópio de 1840, mercadores britânicos se interessaram na área. Quase da noite para o dia, seu destino foi transformado. No sul do Bund fica a antiga torre meteorológica do final do século XIX.
Bandeiras na torre informavam as condições climáticas para as embarcações. Originalmente, uma enorme bola de ferro preta repousava no topo da torre. Precisamente ao meio-dia todos os dias, ela caía e as pessoas acertavam seus relógios de acordo. Em 1927, um relógio moderno foi posto em outro prédio do Bund. Este relógio veio do Reino Unido. Mesmo no início da globalização, Xangai reconheceu a necessidade de conexão global. Assim, o horário de Greenwich foi adotado e Xangai tornou-se a primeira cidade reconhecida no fuso horário GMT-8. Com Xangai emergindo como um importante porto internacional, as instituições financeiras afluíram para o Bund. O prédio com cúpula branca foi sede de um banco poderoso. O design neoclássico exala um ar de elegância e solenidade. Bancos usam este estilo para transmitir força e estabilidade globalmente. Esta é a rua mais movimentada de Xangai. Originalmente parte da concessão francesa, foi por muito tempo uma trilha de terra para os britânicos levarem seus cavalos. Por isso, era conhecida como Caminho dos Cavalos. Este caminho de cavalos iniciaria a jornada da China rumo à modernização. Esta rota teve o primeiro poste de iluminação e bonde de Xangai. Eventualmente, recebeu o nome pelo qual é conhecida hoje, Nanjing Road. A seguir, seguindo os rios de Xangai, buscaremos os genes industriais da cidade. Antigas fábricas viram-se transformadas em galerias de arte e indústrias tradicionais buscam ser marcos da cidade. O rio Suzhou é a principal via navegável que conecta Xangai às cidades e áreas rurais vizinhas. Antes de Xangai se tornar um porto internacional, o rio era conhecido como Wuzhong. Foi renomeado depois que colonos estrangeiros em Xangai perceberam que ele levava à cidade de Suzhou. O fim do rio Suzhou é marcado por uma ponte. Quando esta ponte foi construída em 1907, ela foi chamada de Baidu, ou Ponte Sem Pedágio. Não se esperava que ninguém pagasse ao atravessá-la. A comporta da ponte é aberta 2 vezes por dia para regular o nível da água. Quando aberta, ela permite que o rio Suzhou desague no muito mais largo Huangpu. O rio Huangpu, com sua nascente na província de Zhejiang, atravessa a cidade de oeste a leste. Com o rápido desenvolvimento industrial de Xangai no início do século XX, vias navegáveis maiores eram necessárias para transporte e energia hidrelétrica. O rio Suzhou era pequeno demais para isso, então os comerciantes usaram o Huangpu. Este edifício com as chaminés altas
foi outrora uma usina de energia. Ela forneceu a corrente para a primeira lâmpada elétrica de Xangai. Hoje, este espaçoso edifício abriga obras de arte. Enquanto edifícios antigos como este ganharam uma nova vida, várias indústrias tradicionais foram revitalizadas. A construção naval faz parte da economia de Xangai há muito tempo. Há mais de um século, a primeira empresa moderna de construção naval da China foi fundada aqui no rio Huangpu. Este é um petroleiro de 320 mil toneladas. O custo total do pedido é 80 milhões de dólares. A cada ano, a companhia de construção naval Shanghai Waigaoqiao Limited constrói mais de 20 supernavios. São navios grandes. Visitar Xangai é fazer uma jornada através do tempo. Os edifícios são como relógios que indicam a que época pertencem. Enquanto voamos entre as diferentes estruturas, percebemos o quão mente aberta a cidade sempre foi, mesmo durante tempos turbulentos. Os edifícios antigos, belos locais por si só, também têm histórias incríveis para contar. A menos de 50 quilômetros do centro de Xangai, existe uma pitoresca cidade antiga chamada Zhujiajiao. Antes de Xangai se tornar um porto internacional, era conhecida como Pequena Suzhou. A cidade de Zhujiajiao tem 1.700 anos. Na própria Xangai, há um templo antigo que é igualmente milenar. Este é o Templo Lungua, que se diz ter sido originalmente construído há 1.700 anos. Na dinastia Tang, a imperatriz Wu Zetian mandou edificar aqui um salão de Buda. Durante 1000 anos, visitantes têm afluído ao Templo Lungua. Moradores oram por felicidade na primavera. Embora esta cidade muitas vezes pareça jovem, na realidade, ela possui uma história muito longa. No centro de Xangai, há um elegante jardim no estilo sulista. Na dinastia Ming, Yuyuan era um jardim particular. Hoje é um oásis de paz e tranquilidade para os habitantes da cidade. O Jardim Yuyuan é popular no Festival das Lanternas. O festival é dominado por lanternas e, como é o ano do galo, elas apresentam galos. Seguimos em direção à Ponte Jiaoshu.
Diz-se que os fantasmas só conseguem mover-se em linha reta, então atravessar a sinuosa ponte Jiaoshu permite escapar desses espíritos malignos. A Feira de Lanternas no Jardim Yuyuan é antiga, da dinastia Qing. Nesta era moderna, onde a mudança é uma característica constante, as tradições são especialmente valorizadas. Enquanto sobrevoamos Xangai, ocasionalmente vemos casas bem organizadas. Edifícios antigos estão por toda Xangai. A sinagoga Oel Moshi, perto da rua Changyang, é um dos locais mais famosos da cidade. Nesta parede estão inscritos os nomes de mais de 10.000 refugiados judeus. Todos eles, em algum momento, viveram em Xangai. E todos eles adoraram na sinagoga Oel Mosh. Durante a Segunda Guerra Mundial, 30.000 judeus chegaram a Xangai, fugindo da perseguição nazista. Naquela época, era o único local na China sem necessidade de visto. Esta escultura retrata uma mulher local de Xangai abrigando uma menina judia, ilustrando como a cidade cuidou de pessoas perseguidas e forçadas a fugir de sua terra natal. Voaremos para o sudoeste de Xangai, vendo como a cidade era antigamente. Visitaremos parque cinematográfico com réplicas de locais famosos do Bund, onde filmes foram gravados.
Ao recriar a antiga Xangai em filmes e na televisão, os trólebus são uma característica essencial. Com um arranjo cuidadoso, apenas 10 atores podem dar a impressão de uma rua movimentada de Xangai. Em alguns dramas, atores voam. Mas, com a ajuda de um cabo, isso não é um problema. Com seu ritmo acelerado e enredos cativantes habituais, os filmes sobre Xangai são tipicamente muito populares. Em seguida, em nossa jornada por Xangai, visitaremos o centro financeiro da cidade. Do alto, teremos uma vista do mundo vertical que as pessoas criaram aqui. Multidões de pessoas pegam a balsa para atravessar o rio Huangpu para trabalhar. A balsa costumava ser o principal meio de transporte entre as duas margens do Huangpu. Isso mudou em 1976 com a primeira ponte. Desde então, uma nova ponte é construída a cada 3 anos. Voando sobre a ponte Luopu, chegamos ao coração de Xangai. Aqui, o rio Huangpu faz uma curva de 90 graus, popularmente conhecida como a Curva Dourada. Por muitos anos, o Bund, na margem oeste do Huangpu, foi o lugar mais rico da China. Mas, na década de 90, Lujiazui, na margem leste, tomou seu lugar. Esta é a Torre Pérola Oriental, o primeiro arranha-céu moderno na margem leste do Huangpu. A torre foi projetada para transmitir sinais de televisão por toda esta enorme cidade. Construída a 800 milhões de yuans, é a terceira torre de televisão mais alta. À noite, a Torre Pérola Oriental muda de cor. Geralmente, ela é azul ou branca. Mas em feriados, ela fica rosa. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a torre ficou vermelha. Em sinal de respeito, após os ataques terroristas em Paris em 2015, a torre exibiu as cores da bandeira francesa. Tais gestos revelam muito sobre o caráter do povo de Xangai. Este edifício, ofuscado por arranha-céus, é o ponto de partida histórico do mercado de capitais da China. Em 1990, Xangai viu a primeira bolsa de valores da China. Este edifício foi concluído apenas 3 anos depois. O Salão do Térreo pode acomodar 1.600 operadores de mercado por vez. A Bolsa de Valores ficou sobrecarregada de investidores em sua abertura. Quem não entrava usava binóculos para observar. Alguns até negociavam ações por meio de walkie-talkies.
Esta é a Torre Jinmao em Lujiazui, com mais de 400 metros de altura, e sua aparência imponente lembra um pagode tradicional. O número de andares, 88, é simbólico. 8 é um número da sorte na China. No entanto, o homem que projetou o edifício não era chinês, mas americano. As pessoas na beira da torre estão usando o Skywalk, uma passarela ao ar livre com fundo de vidro a 340 metros acima do solo. Ao lado da Torre Jinmao fica o Centro Financeiro Mundial de Xangai. Seu topo trapezoidal rendeu ao edifício o apelido Abridor de Garrafas. Quanto mais alta a torre, mais vento ela capta, como uma vela. Projetista da torre de 492 metros ousou deixar abertura no topo. Ao permitir a passagem do vento, o seu impacto na construção foi reduzido. Logo, um edifício mais alto surgiu ao lado do World Financial Center. Xangai é uma das cidades mais altas do mundo. A Torre de Xangai, com 632 metros, é o edifício mais alto da China. Este edifício de 127 andares possui uma área útil de 500 mil metros quadrados. Ele é capaz de acomodar 30 mil trabalhadores de uma vez. Além disso, é uma torre energeticamente eficiente. No topo da torre, há 270 turbinas eólicas. Energia de ventos de alta altitude alimenta a iluminação do edifício. No topo da torre, há um sistema espiral que capta a água da chuva. A água é canalizada para enormes tanques, que abastecem o edifício. Nesta parte da cidade, cada edifício é um centro financeiro em si mesmo. Quanto ao distrito, Lujiazui influencia todas as outras partes de Xangai. Como centro financeiro da cidade, está criando uma lenda moderna. Trinta anos atrás, esta era uma área de campos, mas quando Xangai embarcou em um período de rápido desenvolvimento, este se revelou o lugar certo na hora certa. Nesta cidade moderna,
sons do tradicional sistema de arranjos matrimoniais ainda são ouvidos. Ouviremos canção de alegria de um paraíso infantil. E presenciaremos um carnaval em um reino de animais. It's generally recognized that the heart of Shanghai is People's Square. No centro da praça, encontra-se um edifício magnífico. Perto da praça, um parque vira local de arranjos matrimoniais nos fins de semana. No entanto, os casamenteiros não são terceiros, mas sim os pais dos potenciais casais. Os guarda-chuvas abertos fornecem informações pessoais sobre os candidatos a casamento: altura, carreira, renda e, claro, o tipo de cônjuge que procuram. Jatos voavam para o sul, rumo a um popular resort. 60 anos após a inauguração da Disneylândia nos Estados Unidos, ela finalmente chegou a Xangai. O edifício mais alto da Disneylândia de Xangai é o Castelo dos Contos de Fadas Encantados. Obrigado.
Obrigado. Obrigado.